para todos. Estamos aqui nesta tarde maravilhosa do dia 31 de março de 2020, começando essa transmissão ao vivo, uma palavra poderosa, abençoada, revelada na presença de Deus. Sei que os nossos amigos aí estão já entrando aí, já estão ouvindo e vendo, né, esse vídeo, e com certeza seremos todos abençoados, né? Já dei boas-vindas a eles anteriormente, agora dou boa-vinda novamente a todos e também aos que estão entrando agora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar então para nós começarmos a nossa palavra, porque hoje eu quero encurtar um pouco esse vídeo para não ter problema na hora de baixar e na hora de enviar, ok? Senhor meu Deus, Tu és maravilhoso, Tu és bendito e poderoso, Tu és o nosso Deus, aquele grande eu sou, aquele que nos abençoa, nos guarda, nos protege, aquele que verdadeiramente traz a Sua presença às nossas vidas. Meu Pai, eu quero Te pedir que hoje, durante essa transmissão ao vivo, eu quero Te pedir, ó Pai amado, que todos os nossos ouvintes, todos aqueles que estão nos vendo através dessa projeção, que sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa entrar agora em cada lar, em cada situação, em cada escritório, onde estiverem agora, Pai amado, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo que sejam tremendamente abençoados, e que esta palavra que não é minha, essa palavra que é do Senhor, possa entrar nos corações e tocar, mas tocar profundamente, ó Pai amado, conforme a Tua palavra diz em Hebreus, como uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir pensamentos, ó Pai amado. Eu Te louvo e Te agradeço, Pai amado, por essa oportunidade e que o Teu manto de bênção desça sobre nós agora. Pai, que o céu desça à terra agora e enche os nossos corações desta palavra. Nós estamos aqui para alimentar o povo com a palavra, Pai amado, e no meio dessa guerra toda de combate aos vírus, nós estamos aqui combatendo o bom combate, levando a palavra onde tem trevas, entrando como luz para iluminar, para esclarecer, para orientar, para tornar o nosso Pai conhecido em toda a terra. Nós Te louvamos, ó Pai amado, e peço a Tua bênção poderosa por todos aqueles que estão entrando e vão entrar ainda, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Apóstolo Alan Robson está chegando. Seja bem-vindo, meu filho. Fica aí, não sai daí não. Jean Douglas Barbosa também, graças a Deus. Isso é maravilhoso, isso é bênção pura. Diz a palavra de Deus. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Que maravilha o apóstolo Paulo aqui falando de unidade da igreja. Unidade, fundamento de reino. Cristão precisa entender, compreender o que é o fundamento, o que é a base, o que sustenta a igreja do Senhor na face da terra. Um dos fundamentos, além da honra que já ministramos no ano passado, o fundamento da unidade é para nos tornar um só corpo nessa terra, servindo a um só Deus. E é necessário que o cristão, ele quando estiver meditando a palavra, lendo a palavra possa entrar no seu coração e fazer que ele seja fundamentado, bem abalizado na palavra de Deus, porque quando ele conhece a palavra de Deus, ele conhece também a Deus. E quem conhece a Deus não se abala de jeito nenhum. A Bíblia diz que o justo, o verdadeiro justo, jamais temerá maus rumores. Podem falar o que quiserem do coronavírus. A mídia pode falar todas as notícias negativas do mundo. O justo jamais será abalado. Até porque, se um dia o vírus nos atacar e nós morrermos nessa terra, estaremos indo para os braços do nosso Pai. Aleluia, glória a Deus. O justo, o verdadeiro justo, jamais será abalado. Não temos medo de jeito nenhum do coronavírus, não temos medo. Estamos aqui cumprindo todas as determinações que nos mandam cumprir, o pessoal da saúde, Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde do Brasil, estamos obedecendo, mas medo não é com a gente. Estamos aqui enfrentando com o nosso Senhor Jesus Cristo em nosso coração. Amém? Vamos à palavra. Nesse versículo nós entendemos algumas coisas que Paulo disse. Vamos dizer principalmente o que ele falou nesse versículo, que todos
devemos falar sempre a mesma linguagem. Número 1, falar a mesma linguagem, a mesma coisa. Não haver divisões entre nós. Divisão é maldição. Divisão dentro de igreja, ela existe, o diabo colocou lá dentro da igreja para não deixar a igreja prosperar. Igreja dividida não prospera, porque o Senhor disse que um reino dividido, uma casa dividida, jamais permanecerá para sempre. Então, nós temos que combater a divisão, porque a divisão é do inferno, a divisão é do diabo, ela não pertence ao Senhor. A nossa participação no reino é um reino de unidade, né? Então vamos lá, não haver divisões, inteiramente unidos no seu propósito, ter a mesma disposição mental, ou seja, a nossa mente está debaixo da mente do Senhor, né? A Bíblia diz assim: o Senhor conservará em paz, aquele cuja mente está firmada em ti. Quem está com a mente firmada nele permanecerá em paz, será conservado em paz. Por isso que o coronavírus não nos aborrece, porque a nossa mente está firmada no Pai, pertence a Ele, amém? Número 1, quando diz falar a mesma coisa, nós precisamos entender uma coisa. Para entender e viver dentro de uma visão clara e objetiva do reino de Deus, nós devemos falar sempre a mesma linguagem. Por quê? Você observa que os grupos sociais, eles sempre têm uma mesma linguagem para se comunicar de maneira especial. Então, se você é militar, se você está numa caserna, se você está no quartel, se você é um militar de carreira, você sabe que o militar ele aprende a conversar no jargão, no jeito, na maneira, nas palavras, nos comandos, num jargão militar, numa linguagem militar. Então, os militares se comunicam através de uma linguagem própria deles, né? Ele fala assim, senhor, não senhor, câmbio, aquelas palavras todas que tem na vida militar, né? De comando, de posição de sentido, de marchar, de parar, de caminhar, etc. Então, quando você vive num ambiente militar, você tem uma linguagem militar, fala sempre a mesma coisa, do soldado ao general, por isso que eles se entendem fácil, né? Se você olha para o lado dos bandidos, né? As pessoas estão presas num presídio, numa cadeia, sei que entre eles, os bandidos, a linguagem deles também é parecida. Eles estão vivendo no mesmo lugar, no mesmo presídio. Então eles falam gírias, eles têm lá a comunicação deles, eles criam linguagens novas que a polícia não entende. Então, por quê? Porque o linguajar deles é o linguajar do meio ambiente onde eles vivem, né? Os adolescentes, então, têm uma linguagem própria, peculiar. Tem hora que nós adultos não entendemos o que eles falam. Pelo WhatsApp ou de qualquer uma forma, às vezes não conseguimos entender, porque ele desenvolve uma forma de comunicação para que os adultos não entendam. Os juristas, juízes, advogados, promotores, né, defensores, dentro de um tribunal, dentro de um fórum, o mundo jurídico tem uma linguagem jurídica. O mundo jurídico fala a linguagem do mundo deles, né? Eles entendem. Quando você vê um julgamento pela televisão, você vê o juiz, o advogado, o promotor, o acusador, a defesa, falando numa linguagem que às vezes nós não entendemos, mas eles entendem porque eles são do ramo, eles estão lá para isso, então é deles. Os esportistas, a mesma coisa, jogadores de futebol, de basquete, sei lá qual for o esporte, sempre entendem. Portanto, quando nós entramos na igreja, nós deveríamos entender que os cristãos, baseados na Bíblia, eles também têm uma linguagem cristã, uma linguagem de reino. Quando nós estamos no mundo, nós vivemos uma cultura mundana. Mas quando você se converte, você entra no reino de Deus, você precisa entender que o reino de Deus tem uma cultura própria, tem um linguajar próprio, tem uma forma de pensar própria, tem uma forma de comunicação própria, tem um jeito de viver próprio. Ou seja, por isso Jesus disse assim, ó, vocês estão nesse mundo aqui, mas vocês não são dele. Vocês estão aqui, mas vocês pertencem ao reino. Vocês estão aqui porque vocês estão na matéria, no corpo. Né? O corpo é pó, e ao pó tornará. Né? Vocês estão aqui porque vocês precisam se alimentar, comer, beber, vestir. Porém, vocês não são daqui. A mentalidade de vocês é de outro lugar. Então entendam isso, que o linguajar de vocês, o modo de falar, de se comunicar é espiritual. É uma linguagem espiritual. Uma linguagem que o mundo natural não entenda, mas que o mundo espiritual entenda. Por isso, Paulo fala, nós temos que ter uma linguagem própria. Né? Então vamos lá. Os cidadãos, quando eles estão dentro desse grupo, eles têm que aprender a se comunicar da forma correta e de forma tal que não haja dúvida nenhuma daquilo que estão falando.
porque senão vai quebrar a unidade. Quando você vê uma igreja que está no nível pastoral, uma igreja que ainda não é apostólica, né? Uma igreja que se acostuma o tempo todo com o pastor, você vê que a linguagem daquela igreja é uma linguagem pastoral. Se ela vai passar por uma visão apostólica, significa que ela vai ter que ter um linguajar próprio, entender exatamente como os apóstolos falavam. Graças a Deus. Estou vendo aqui meu amigo Eg Medina, lá em Porto Rico. Deus te abençoe, Medina. Em nome de Jesus. Amém. Então, é uma linguagem, uma igreja apostólica, ela tem uma linguagem própria de um reino de Deus que fala uma linguagem apostólica, né? Quando essa talvez seja uma das razões pelas quais muitos cristãos ainda não consigam entender quando na igreja nós falamos algumas palavras, alguns sermões, algumas coisas, que eles não conseguem entender, e eles começam a botar opiniões próprias em cima daquele linguajar, daquela cultura bíblica. Ora, quando acontece isso, ele fica confuso porque não entende certas situações e começa então a querer julgar o Senhor como se o Senhor fosse responsável por tudo. Então, por exemplo, perguntas tolas que a gente vê por aí. Se Deus é bom, por que nascem pessoas doentes? Se Deus é bom, por que nascem pessoas com deficiência física? Se Deus é bom, por que nascem pessoas cegas? Ora, essas coisas, cegueira, a pessoa deficiente físico, doença, enfermidade, são coisas dessa terra. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Então não vamos questionar a Deus com uma mentalidade da terra, porque não funciona no mundo espiritual. Por isso nós não compreendemos. Lembre-se você que uma pessoa pode nascer nessa terra com deficiência física, pode nascer cego, pode nascer surdo, não tem problema, porque se ele se converte e se um dia ele sai dessa terra e vai para a vida eterna, eu te garanto que ele não vai chegar lá com deficiência nenhuma, vai chegar perfeito como Deus nos quer perfeito, né? Então vamos lá. Se vivemos do reino de Deus, devemos também desenvolver e praticar uma cultura típica desse reino que nos identifica como cidadãos do reino. Isso quer dizer o seguinte: você está no Brasil, você vive no Brasil, mas você conhece a cultura do reino, e se você pega um avião, vai em outro país, vai nos Estados Unidos, vai na Europa, e você entra numa igreja, você conhece os irmãos de lá, você tem que saber que a linguagem é a mesma, a linguagem de reino. Não tem como falar uma linguagem diferente. E isso é o que tem, às vezes, atrapalhado demais a igreja, é que a igreja, num lugar, fala de uma forma, no outro lado quer falar de outra. Tem uma igreja que diz que Jesus Cristo veio só para curar e fica falando só de cura, a outra diz que ele vem aqui só para louvar, e a outra só quer saber de cantar, e cada um quer fazer de um jeito. Na verdade, está faltando nós ajustarmos a nossa cultura para mantermos a unidade que Cristo determinou. Você veja, quando o Senhor colocou o homem no jardim do Éden, o homem ali, ele tinha uma unidade de pensamento, uma unidade de fala, uma unidade de cultura, uma unidade de relacionamento com Deus, e essa unidade que havia entre Adão e Eva e seus filhos, essa unidade que havia aqui, se encaixava perfeitamente com a unidade do céu. Então, no tempo do jardim do Éden, estava lá Adão e Eva, a unidade celestial estava perfeita com a unidade terrena, ou seja, céu e terra se falavam, céu e terra se comunicavam da mesma forma. Adão nunca precisou perguntar nenhum porquê a Deus, porque a mente de Adão era a mente do Senhor. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então não havia na cabeça de Adão nenhum tipo de dúvida, nada. Porque quando Deus se aproximava dele, a sabedoria vinha sobre ele, o conhecimento vinha sobre ele. Então havia uma unidade perfeita entre céu e terra. Tanto é que a Bíblia diz que todos os dias os dois estavam juntos, conversando, adorando, falando, cantando, enfim, fazendo o que tinha que ser feito, mantendo a comunhão, porque na unidade Deus se faz presente. Enquanto houver unidade, Deus estará presente em nossas vidas. Mas quando nós quebramos a unidade, nós, os responsáveis por quebrar a unidade, Deus se afasta. Porque Deus não convive com um cristão que está sempre quebrando unidade, aqui, ali, acolá. Onde ele chega é para destruir, onde ele chega é para romper, onde ele chega é para causar problema, onde ele chega é para jogar um contra o outro. Esses irmãos que são quebradores de unidade, eles não têm a presença de Deus na vida deles. Me perdoe, me desculpe se eu estou sendo um pouco radical, mas eu vou repetir para você entender bem. Os quebradores de unidade não carregam a presença de Deus na vida deles de jeito nenhum, porque Deus não é Deus de destruição, Deus não é Deus de confusão, Deus é um Deus de unidade, e por isso é que quando nós estamos unidos, nós sempre seremos vitoriosos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Você veja que quando Abel e Caim foram oferecer a oferta ao Senhor, duas pessoas, dois irmãos, filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe, mas estavam caminhando para a oferta sem unidade, estavam divididos. Um estava com o coração em paz com o Senhor, o outro não estava. Quando o Senhor olha para ele e diz: você, vou aceitar a sua oferta, dizendo para Abel, porque você me agradou na sua oferta, você está em unidade comigo, você tem um coração voltado para mim. E virou-se para Caim: você, Caim, por que você está assim? Eu não estou me agradando da sua postura, da sua posição. Caim era um quebrador de unidade. Caim era um quebrador de unidade que, infelizmente, deixou um exército, milhões e milhões, bilhões de pessoas que seguem o caminho de quebrar a unidade. Né? Infelizmente, existem também os discípulos de Caim dentro das igrejas, que são os quebradores de unidade, que são aqueles cujo coração não consegue manter unidade de jeito nenhum com os irmãos. E aí, passou-se muito tempo depois daquela situação que Caim matou Abel, né? Passaram pelo menos 7 gerações, dá mais ou menos uns 230 anos, 235 anos, que aí quando nasceu Enos, o filho de Sete, aí a Bíblia assim, e a partir daí se passou novamente a invocar o nome do Senhor. Ou seja, Enos nasceu nessa terra, Deus trouxe nele um propósito de restaurar a unidade. Mas olha que coisa interessante, ele restaurou a unidade dos adoradores, das pessoas que andam com Deus, das pessoas que conhecem a Deus, das pessoas que temem a Deus, que obedecem a Deus, que têm fé em Deus, que estão firmes com o Senhor. Essas pessoas que vivem na unidade, então, é aquela geração que vem da geração de Abel, geração de Enos, geração de Sete, geração de adoradores, geração de obedientes, geração de pessoas que realmente mantêm o temor de Deus no coração e estão sempre procurando semear a unidade na igreja. Quando você vê alguém semeando a unidade na igreja, você vai lá no Sermão da Montanha, quando o Senhor Jesus diz assim: bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurados pacificadores. Pacificador é aquele que pacifica, que traz paz, é aquele que realmente coloca a unidade dentro da igreja por onde ele passa, na família, no trabalho, nos colegas, nos amigos, na faculdade, na vizinhança. Pessoas que foram chamadas para pacificar, para trazer a paz, para trazer a unidade. Esses são chamados filhos de Deus. Ora, se os pacificadores são chamados filhos de Deus, conforme Jesus Cristo falou, então aquele que não é pacificador será filho de quem? Oh, meu Deus do céu! Os pacificadores são filhos de Deus. E os não pacificadores? De quem serão filhos, hein? Pense você, não me diga nada, mas vai pensando aí. Amém? Então, depois que Enos começou a adorar ao Senhor, a geração dele, então criou-se, estabeleceu-se novamente a unidade entre o céu e a terra. Imagine quanto tempo, né? Eu vou dizer para vocês, né? No tempo cronológico, foram mais ou menos 235 anos que passou silêncio entre a terra e o céu. Depois, novamente, veio a unidade, então as coisas começaram a funcionar novamente, né? Vamos à frente. A funcionalidade das mentes e o linguajar de Deus do homem estava baseado num processo permanente de santidade, ou seja, a unidade, ela sempre vai andar junto com a santidade. Olha que coisa interessante. A unidade sempre caminhará junto com a santidade. O quebrador de unidade, ele não se importa com santidade, porque ele não sabe ser santo. Mas quem vive na unidade, quem vive no quebrantamento, quem vive no coração contrito, quem vive na Deus, esse realmente está buscando a santidade. E a Bíblia é muito clara quando diz que buscai a paz com todos. O que é paz, irmão? A paz é a unidade. Buscai a paz com todos e a santidade que vem junto com a unidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Oh, que maravilha! Santidade é um dos fundamentos do reino. Lá na frente, aqui talvez uns 4 ou 5 meses, vamos estar falando sobre ele, né? Então, o linguajar era um dialeto santo, aqui entre eles. Os dois se comunicavam por um idioma cujas palavras e entendimento só eram compreensíveis porque os dois, tanto o céu quanto a terra, tinham uma mente santa que facilitava a comunicação. A mente nossa, quando está voltada para o Senhor, a nossa mente, quando tem temor, quando tem quebrantamento, quando tem humildade, quando tem soberba, quando tem inveja, quando tem nada de ruim, quando ela está santa, a nossa comunicação com o Pai
é tremenda, é tranquila, é abençoada, é perfeita, é maravilhosa. Oh, coisa maravilhosa é quando você está buscando a Deus com a sua mente em paz com Ele. Oh, que maravilha, é bom demais. Experimente, você vai gostar. Vamos à frente. Número 3, o pecado que veio sobre lá no Jardim do Éden, ele rompeu essa harmonia. Quando rompeu essa harmonia, foi o céu para lá e a terra para cá, criou-se uma cultura que não existia. A cultura era uma só, a cultura da unidade. Quando houve o pecado, a terra que estava no pecado, o pessoal da terra, criou-se então uma nova cultura aqui. Que cultura foi essa? A cultura do pecado. A cultura do pecado que começou a descobrir, inventar, criar e ter revelações de coisas horríveis que não havia na cultura de reino. Porque a cultura de reino é pura, é santa, é unida, é personificada, é santificada, é perfeita, é boa, é maravilhosa, agrada a Deus, traz a presença de Deus para as nossas vidas, né? Mas a cultura da terra tornou-se uma cultura pecaminosa, uma cultura que era o contrário da cultura do reino, da cultura santa, né? Então, houve essa ruptura, criando essa cultura do pecado. Então, nessa cultura pecaminosa, na cultura da terra, que é uma cultura de divisão, que é uma cultura de quebra de unidade, que é uma cultura de vingança, de retaliação, de falta de perdão, a cultura de jogar um contra o outro, a cultura da politicagem, a cultura de não desejar o bem do outro, a cultura de não ficar feliz com a bênção do outro, enfim, uma cultura ruim, diabólica, satânica, uma cultura de trevas, guerreando contra a cultura do reino, que é uma cultura perfeita que vem de Deus. Então, algumas palavras que eu vou dizer agora não fazem parte da cultura do reino, mas fazem parte da cultura terrena e que vive nas trevas. Então, vamos lá. Desta forma, palavras como doença não é palavra de reino, é palavra de trevas. Morte, agressividade, ciúme, inveja, diabo, demônio, orgulho, soberba, crime e milhares de outras palavras que você conhece por aí, que fazem parte de uma cultura terrena, uma cultura que não tem a bênção de Deus, uma cultura das trevas, uma cultura de quebra, onde não tem unidade, uma cultura onde cada um quer ser superior ao outro, uma cultura onde as pessoas querem ser mais importantes do que outras. Essa cultura é terrena, é diabólica, é animal, conforme diz lá em Tiago. Por isso que dentro da igreja, quando você vê um cristão querendo ser melhor do que outro, não precisa nem você julgar, trazer uma palavra de julgamento, mas observa ele, quando ele está querendo ser melhor do que o outro, superior ao outro, humilhar o irmão, passar por cima do irmão, machucar o irmão, envergonhar o irmão, humilhar o irmão, pisotear o irmão, ele está numa cultura terrena. Ele está numa cultura de quebra de divisão. Ele não quer ver o corpo perfeito. Ele não quer o aperfeiçoamento da igreja. Ele não quer a unidade da igreja. Ele não quer ver a igreja chegar à estatura de varão perfeito. Ele não quer que as pessoas tenham a estatura de Cristo. E para chegar à estatura de Cristo, você tem que trilhar o caminho da unidade. Fundamento da unidade. Você tem que estar unido com todo mundo, desde a sua liderança até com mais simples, com mais humilde membros da igreja. Você tem que manter unidade para cima, para o lado e para baixo. Tem que manter unidade com quem está acima de você, unidade com quem é seu par e unidade com quem está abaixo de você também, né? O irmãozinho está lá, o irmão não entende tanto quanto você, não canta tão bem como você, não prega tão bem quanto você, não ora tão bem quanto você, mas ele é teu irmão em Cristo. Presta bem atenção nisso. Ele pode não ter as qualidades que você tem, as qualificações que você tem, ele pode não ter a capacidade intelectual que você tem, ele pode não ter o dinheiro que você tem, ele pode não ter as roupas que você tem, o carro que você tem, a casa que você tem, mas é teu irmão em Cristo. E como irmão em Cristo, você que tem uma condição melhor do que ele, você tem que manter a unidade com ele, porque você pensa que não, mas o Pai, o nosso Pai Celestial, ele não tira os olhos de cima do reino dele. Ele não tira os olhos de cima de nós. Ele está sempre nos observando. E ele sabe quando o nosso coração está querendo manter unidade, não somente com os poderosos, mas também com os fracos. Por isso a Bíblia diz que nós devemos ser tolerantes com os fracos na fé. Não pensa que você é melhor do que ninguém, porque você é ninguém. Deixa eu te falar uma coisa. O apóstolo Paulo disse que numa mesma casa há vasos de honra e vasos de desonra. Aprenda a ser um vaso de honra. Aprenda a ser um vaso de honra. Ainda que você seja um vaso de barro na casa do Senhor, não se preocupe. A palavra nos ensina, Paulo nos ensina, né, que nós somos vasos de barro. Mas diz que a excelência do poder de Deus está dentro desse vaso de barro. Sabe o que é isso?
Deus olhou para você e você, com todas as suas qualificações, o Senhor disse assim: você é um vaso de barro, eu gosto de você, eu vou botar meu poder dentro de você. Você é fraquinho, você não é nada, mas eu vou colocar meu poder, a minha unção, minha presença dentro de você, porque você é uma pessoa que sabe trabalhar unidade, produzir unidade, você busca unidade, você ama, você tem comunhão, você se une, você é um vaso de barro que é precioso para mim. E aí você vai ver que para Deus, talvez, um vaso de barro que faz a vontade dele é mais precioso do que um vaso de ouro. Ai, meu Deus. Há pessoas que entendem que quando Paulo fala que vaso de honra é para desonra, é que vaso de honra é vaso de ouro e vaso de desonra é vaso de barro. Talvez você tenha que pensar exatamente o contrário. O vaso de barro talvez seja o vaso de honra e o vaso de ouro talvez seja o vaso de desonra. A excelência do poder é sempre dele, não é nossa, né? Então vamos na frente. A palavra de hoje está maravilhosa. Estou entusiasmado com essa palavra. Essa palavra mexeu também comigo quando estava preparando. Que maravilha, que coisa linda, graças a Deus. Então, depois desses 200 anos incomunicáveis, né, o Senhor voltou novamente à comunhão com as pessoas e com a terra, o céu com a terra, e aí então começou-se a buscar ao Senhor. E aí, quando Jesus Cristo aparece na terra, quando ele vem na terra, ele começa a ensinar, a ministrar, a trazer a revelação, trazer a palavra, né? Vem cumprir toda a lei e deixar também algumas informações preciosas para nós. Então, quando o nosso coração se uniu ao coração do Senhor, quando houve essa unidade, principalmente nos ensinos de Cristo, como Jesus ensinou sobre unidade, como ele falou sobre unidade, foi uma coisa tremenda. E eu gosto dele, quando ele falava sobre unidade, parece que ele se entusiasmava, né? Eu e o Pai somos um, quem vê o Pai vê a mim. Ó, que coisa maravilhosa, né? Eu não faço nada que meu Pai não tenha mandado, eu obedeço ao Pai. Que maravilha, que intimidade, como ele tinha prazer de falar isso, que alegria a gente ver uma coisa dessa poderosa. E olha que tinha muitos problemas, muitas tribulações, perseguições, era perseguido, era caluniado, era difamado, né? As pessoas não respeitavam, os rabinos não respeitavam, queriam persegui-lo, queriam destruir sua obra, tentaram matá-lo logo no início, logo quando ele começou o ministério, tentaram jogar de cima do monte, do precipício, abaixo, mas não conseguiram. Mas mesmo assim, debaixo de provações, de lutas, de dificuldades, ele manteve a unidade com o Pai e com aqueles mais fracos que andavam desde a Galileia até o deserto da Judéia, passando por Jerusalém, passando pelo Jordão, pelo Vale do Jordão, por todo lugar, ele mantinha a unidade dele. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, né? Vamos à frente. Quando Caim e Abel romperam essa unidade, aconteceu uma coisa interessante com Caim. Eu quero te mostrar isso aqui, porque isso aqui parece que Caim morreu há quase 6 mil anos atrás, mas acontece que ainda hoje parece ter um montão de seguidores do pensamento, da mentalidade, da filosofia, do jeito, da teologia de Caim. Porque eu vou te mostrar 5 erros que Caim cometeu. E você vai ver se hoje alguém ainda cometeu. Primeira dificuldade de Caim: cometeu 5 erros que nenhum cristão deve cometer ao se relacionar com o Senhor. Você, para se relacionar com o Pai, ter unidade com Ele, não cometa esses erros, senão você vai ter problema. Número 1, o pensamento humano em oposição à revelação de Deus. O que é isso? Você já viu que tem um montão de cristão na sua igreja, nas igrejas de modo geral por aí, que estão sempre emitindo opiniões pessoais, como se a opinião dele fosse teologia, fosse estudo, fosse revelação divina, e na verdade não passa do pensamento dele, porque na cabecinha dele, ele acha que é inteligente e pode estar querendo ensinar coisas que a Bíblia não ensina. E começa a dizer coisas que não tem nexo nenhum. Então, nessa hora que nós vamos entender que o pensamento humano, quando se choca com a palavra, ele não tem aprovação divina, não é mesmo? Eu vejo aí certas situações de pessoas, eu não sei por que hoje em dia tem tantas pessoas para criticar a igreja. Tem um montão de gente aí que está na internet, que está na televisão, que está nas igrejas por aí, sempre tendo uma palavra de crítica contra a igreja. Eu queria saber que maldito ministério é esse
de pessoas que acham que sabem tudo a respeito de igreja para estar criticando e falando e só mostrando defeito, só mostrando erro. Não mostra nada de bom, pelo amor de Deus. Será que a igreja não tem nada de bom? Será que a igreja está ganhando milhares e milhares de almas, tirando gente das drogas, do vício, do crime, do pecado, do casamento falido, da bancarrota, da doença, da enfermidade? Quanta coisa boa que a igreja tem feita, mas os críticos não enxergam. É o pensamento humano se chocando com o pensamento divino. É o crítico que quer achar que o pastor fulano está errado, a igreja tal está errada, aquele está errado, aquele está errado, aquele está errado, quem dá o dízimo está errado, quem dá a oferta está errado. E que aí você está certo? Quem foi que disse que você é o dono da verdade? Quem foi que te ensinou que dentro da igreja tem donos da verdade? Deixa eu te falar uma coisa para você guardar bem. O dono da verdade, ele é a verdade, chama-se Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é que está tomando conta da igreja na terra atualmente. O Espírito Santo é que caminha conosco atualmente. Portanto, você que é crítico, fique sabendo que a igreja que eu sirvo, a igreja do Senhor, a igreja da qual eu fui salvo pelo Senhor, é uma igreja que tem a cobertura do Espírito Santo. Portanto, a sua crítica não pode ofender, nem machucar, nem quebrar a unidade dessa igreja. Jamais o Espírito Santo vai deixar isso acontecer. Aleluia! Glória a Deus! Número 2, a ambição humana em oposição à vontade divina. Essa então acontece todos os dias. Olha, eu fico impressionado, mas impressionado mesmo, quando algumas pessoas não entendem que o dono, o soberano, o Senhor, o rei, é ele que manda. É ele que manda. Rei, dono, proprietário, nos comprou, somos propriedade sua. Ou seja, ele dá as ordens e nós obedecemos. É assim que funciona. Se você não gosta do reino, vai embora. Vai para o reino das trevas. Mas se você quer ver no reino de Deus, é assim. Ele é o soberano, ele é o chefe, ele é o pai, ele é o dono, ele é o proprietário, e nós estamos aqui para obedecer, caladinho, para ser abençoado e feliz da vida. Amém? Estou dizendo isso porque de vez em quando eu vejo um montão de pastores, missionários, homens que querem fazer a obra do Senhor, né? E quando eles decidem ir trabalhar para o Senhor, eu não sei porquê, eles sempre querem ir para o melhor lugar que tem na terra. Eles nunca querem ir para o pior, sempre querem ir para o melhor. Olha, tem uma estatística que eu vou te revelar agora, que interessante. O planeta todo tem 7 bilhões de pessoas. Desses 7 bilhões, aproximadamente, não vou dar os números exatos aqui agora, porque a pesquisa tem um certo tempo, nos Estados Unidos, a maior nação do mundo, a nação mais rica, mais poderosa, melhor qualidade de vida, melhor ensino, melhor saúde, melhor, ganha-se em dólar, segurança, muito bom. Lá estão cerca de 6% de toda a população mundial é americana, vive nos Estados Unidos. 6%. Os missionários que as igrejas mandam para todo lugar, 94%, guarde bem esse número, 94% dos missionários que dizem que são chamados por Deus, foram todos pregados nos Estados Unidos. Oh meu Deus, 94% dos missionários foram pregar na nação mais cristã do mundo. Olha que coisa interessante, 94% foram chamados, entre aspas, por Deus para os Estados Unidos. A África está lá morrendo de doença, de enfermidade, de guerra, de guerrilha, de falta de comida, de falta d'água, e é difícil, é complicado, a vida é dura, a vida é difícil, tem muito crime, tem muita guerra, tem muita coisa que não presta. Aí sabe qual a quantidade, o percentual de missionários que tem em toda a África, onde vive cerca, né? A África e a Ásia também, vamos juntar tudo agora, né? Juntando tudo. E a Europa também. Vive cerca, eu falei que dos Estados Unidos vivia 6%. A América do Sul e o restante é 94% da população mundial. Nesses 94% da população mundial, ao contrário, 6% de missionários, 6% somente que estão trabalhando nesses lugares. Sabe por quê? A vontade do Senhor está na Bíblia, eu posso falar isso porque está na palavra. A vontade dele é que a palavra fosse espalhada por todo mundo. Esse evangelho do reino será pregado a todas as gentes, não somente para os americanos, não somente para o primeiro mundo,
mas a toda a gente. Então virá o fim. Mas nós colocamos a nossa ambição humana, né? Porque, pensando bem, é melhor criar filhos nos Estados Unidos do que na África, do que na América do Sul, do que na América Central, do que no terceiro mundo, né? Do que na China, do que nos países onde a dificuldade é grande. Não, nós queremos um futuro maravilhoso para o nosso filho. É a ambição humana se contrapondo à vontade de Deus. Porque quando Deus chama, Ele te garante, Ele te protege, te abençoa e guarda a tua família e teus filhos também. Bem? E às vezes você vai para o primeiro mundo e lá você acaba se dando mal. Número 3, a soberba humana em oposição, à humildade exigida por Deus para todos nós. Olha, quando a soberba vem, minha igreja é melhor do que a sua, eu prego melhor do que você, eu sou mais isso, eu sou mais. Ô soberbo, cala a boca. Soberbo, cala a boca. Aprende que o Senhor Jesus disse assim: eu sou manso e humilde de coração. Sabe quem falou isso? O primogênito, o filho único do Senhor, que chegou nessa terra, pisou nessa terra, viveu 33 anos em meio aqui e nunca cometeu um pecado. E esse homem que nunca cometeu um pecado, diz assim: eu sou manso, eu sou humilde. E você, ô soberbo? Você... Ai, meu Deus do céu. Olha, deixa eu te falar uma coisa. A soberba é o princípio da ruína. É quando você caminha para a ruína, é quando você soberbo. Acha que é melhor do que alguém. Não é melhor do que ninguém, não. Você não é melhor, não. Aprenda a ser humilde. Você pode ser o melhor pregador do mundo. Eu te parabenizo por isso. Meus parabéns, porque você é o melhor pregador do mundo. Meus parabéns, porque você é o melhor mestre do mundo. Mas eu te daria 2 vezes mais parabéns se, juntamente com o teu conhecimento, você também tivesse a mesma posição, a mesma quantidade de humildade. Aí sim, aí você vai aprender a falar com o Senhor. Soberba humana em oposição à humildade exigida por Deus para nós. Porque no reino de Deus, quanto mais você sobe, mais os soberbos, mais aos humildes Ele dá graça. Resiste aos soberbos, para o humilde Ele dá graça. Quer a graça de Deus na tua vida? Seja humilde. É isso que é manter unidade dentro do reino. Amém? Os cidadãos do reino, os cidadãos todos do reino, são cidadãos cuja personalidade é uma personalidade de humildade e não de soberba. Soberbo vai passar longe da vida eterna, não vai falar de jeito nenhum. Número 4, o ódio humano em oposição ao amor divino. As pessoas do mundo são pessoas que têm ódio, isso é cultura do mundo, cultura das trevas. Foi o que Caim fez. Caim estava com ódio de Abel, né? Então, na igreja, no reino, é inconcebível que o irmão tenha raiva do outro, que o irmão tenha ódio do outro. O irmão que tem ressentimento, mágoa, que odeia, ele não está na unidade. Ele não tem unidade. Crentes não perdoadores, crentes que não perdoam, são crentes que quebram a unidade do corpo. Porque a instrução bíblica, a palavra do Senhor manda perdoar 70 vezes 7, quantas vezes necessário, dá uma posição de infinito. Você tem que aprender a perdoar, porque a cultura do reino é o perdão, não é o ódio. O ódio é a cultura da terra, a cultura do mundo pecaminoso, cultura das trevas. A cultura da unidade é o perdão. E aí você tem que perdoar mesmo. E número 5, a hostilidade humana em relação à comunhão divina. Hostilidade humana em relação à comunhão divina. O que é isso? Você já viu que hoje tem tantas pessoas assim: eu para ser cristão não preciso da igreja, eu posso ser cristão em casa. Olha, se você quer ser cristão em casa, consegue ser um cristão em casa, é problema seu. Qual é o problema? Eu só espero que você que gosta de ser cristão em casa não critique os que gostam de ir na igreja. Se você gosta de ficar em casa, tem os que gostam de ir para a igreja, para olhar os irmãos, para conversar com os irmãos, para abraçar os irmãos, né? Para manter a comunhão, a coinonia. Mas se você não gosta, é problema seu. Agora, não venha dizer que ir para a igreja é errado, né? Para que templo? Deus não habita em templo feito por mão de homem. Vai entender a palavra, conhecer a palavra direito para você falar alguma coisa. Porque quando você pega a Bíblia, você lê lá, e Jesus Cristo ia ao templo diariamente. Todos os dias o Senhor ensinava no templo. Todos os dias estava no templo. Se Jesus é o templo, qual é o problema? Você não quer ir, não vai, o problema é seu. Mas cala a boca, não critica quem vai. Deixa, é problema de cada um. Amém? Então, não hostilize ninguém. Não diga que quem vai está errado.
Não diga que os pastores, porque alugam um salão para juntar o povo, para ministrar o povo, para pregar para o povo, para ensinar o povo, para levar o povo à comunhão. Não diga que eles estão errados. Você quer ser crente de Deus sozinho, o problema é teu. Ninguém vai te forçar nada, mas não critique, não reclame, não fale, não hostilize quem gosta de estar junto com os irmãos. Eu, por exemplo, eu gosto de igreja, eu gosto de ver os irmãos reunidos, eu gosto de abraçar, gosto de conversar, gosto de orar por um, de abraçar outro, um a outro. Eu gosto disso, eu gosto da koinonia, da comunhão. Porque quando eu for para a vida eterna, não vai ter lugar para eu ficar sozinho lá. Não vai ter lugar, você que gosta de ser cristão em casa, na vida eterna não vai ter um lugar para você ficar sozinho longe dos outros. Porque lá é todo mundo junto, lá é unidade, é o Senhor reinando e a gente obedecendo. Então, se você quer viver lá, aprenda a ver o lá aqui. Como você vai viver lá, aprenda como viver aqui, para você ir se acostumando. Amém? Vamos à frente, o negócio aqui tá bom. É uma coisa interessante que a gente não consegue entender, que quando Cristo, ele lá em João 14:6, quando ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você vai entender bem essa palavra, que é uma palavra rema que eu vou te dar aqui agora. Talvez você nunca tenha ouvido o que eu vou falar aqui agora. Eu vou falar e guarde bem essa palavra, né? Quando Jesus disse lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu já cansei de ouvir pessoas querendo fazer uma exegese do texto, mas é simplificada, superficial, não mais exegese hebraica, mas dos rabinos, né? Mas se pegar o superficial e falar, eu sou o caminho para um lugar para andar. Deixa eu explicar uma coisa, a palavra, vou só falar sobre caminho, não vou nem falar sobre verdade e vida hoje não. A palavra caminho, eu sou o caminho, ela tem pelo menos 3 significados na Bíblia. E eu vou dizer isso rapidinho aqui para você entender perfeitamente o que eu quero falar para você. A palavra caminho tem pelo menos 3 significados. Tem o significado de rua, de estrada, de caminho mesmo, um caminho normal, né? Tem esse significado de caminho normal, né? Ou pode ser um caminho assim, de uma pessoa ser o caminho, né? Uma pessoa pode ser o caminho, como lá em Êxodo capítulo 33, se eu não me engano. Né? E tem também o terceiro significado, que significa o caminho como sendo jeito, maneira. Né? Eu quero ver se eu pego a palavra aqui, para te dar a palavra em hebraico, para você entender bem isso aqui. Né? Entendendo a fé, não somente quem pegar o caminho. Então, o caminho, na verdade, é o jeito. Quando Cristo disse, eu sou o caminho, não quer dizer que ele assim, eu sou o caminho para você andar por mim. Eu sou o caminho para você entrar por mim. Nada disso. Não se refere a caminho de entrar, de caminhar, de nada disso. Significa, o caminho, número 1, ou é um caminho mesmo, uma estrada mesmo, tem esse significado, ou é um caminho, sendo uma pessoa, o caminho para chegar a outra, né? Você fala com uma pessoa que é intermediária para você chegar a outra, né? O intercessor, por exemplo, né? Mas, quando Cristo falou, eu sou o caminho, ele usou uma palavra hebraica chamada derer. Derer significa jeito, maneira, modelo, molde, padrão, comportamento. Ou seja, ele quis dizer o seguinte, eu sou o caminho. Ninguém chegará ao Pai se não caminhar conforme eu caminho. Eu sou o padrão, eu sou o modelo de caminho. Do jeito que eu caminho, vocês têm que caminhar também. Então, a palavra caminho quer dizer assim, a maneira como ele vivia, como ele caminhava, como ele pensava, como ele falava, como ele se comportava com Deus, como se comportava com a pessoa. Então, eu sou o caminho, eu sou o derer, eu sou a maneira, o jeito, a forma de se chegar a Deus. Ou seja, caminhe conforme eu estou caminhando, ou seja, não caminhe por mim, caminhe como eu. Caminhe como eu caminho. Essa é a revelação. Ele não estava dizendo que era um caminho para chegar até lá, que era um trajeto para chegar até lá. Era um modelo da forma como eu caminho vocês também. Se vocês caminharem da forma que eu caminho nessa terra, vocês chegarão ao Pai. Vocês chegarão ao Pai. Se não caminhar do jeito que eu caminho, não vão chegar. Ou seja, até no caminhar, até na forma, no modelo, no padrão, no jeito, na maneira de ser, você tem que ser igual a Ele. Porque Ele partiu dessa terra, Ele foi embora. Mas Ele nos deixou aí para que nós possamos ter o exemplo dEle para aplicar em nossas vidas. Isso se chama unidade. Você fazer a mesma coisa que Ele fez, do jeito que Ele fez. Amém? Então, eu sou o caminho, não é uma porta para entrar, não é um caminho para chegar lá.
Na verdade, é o modelo como ele caminhava. Então é fácil você entender isso. Estude a Bíblia, o Novo Testamento, veja como Jesus se comportava, que é para você se comportar também. Ou seja, eu quero viver da mesma forma que ele vivia. Era isso que dizia. Quando Paulo disse assim, não sou eu mais quem vivo, mas ele vive em mim, Paulo queria o seguinte, eu estou caminhando do jeito que ele caminhava. Só isso. Eu não estou indo por esse caminho, eu estou sendo esse caminho. Amém? Vamos lá, isso é muito bom. Vai estar na apostila que eu vou mandar para vocês, tá bem? Então, quando ele fala todas essas coisas, ele então nos recomenda que nós temos que abandonar, deixar essa cultura humana e viver a cultura do reino. Eu vou dar o último exemplo aqui para você entender. Quando o povo estava no Egito, durante 430 anos, o povo era escravo. Como eles eram escravos, tinha uma linguagem de escravo, uma cultura de escravo. Eles estavam ali escravizados, sendo treinados para se tornarem um povo. Então ali eles viviam aquela cultura egípcia, né? Cultura de escravo, de dependência, de receber a alimentação, o dinheiro, o salário, sei lá o que for. Ou seja, eles estavam sabendo que eles não podiam ir para lugar nenhum porque eram escravos. Então a cultura deles era uma cultura de pessoas escravizadas. Só que um dia Deus manda o libertador, Moisés, para tirar o povo de lá. Moisés tirou, vai para o deserto. E no deserto, eles tinham agora que aprender a cultura do reino que ia ser entregue para eles. A terra que ia ser entregue para eles. Eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Lá é diferente, lá é bênção. Então vocês vão se acostumando, porque vocês têm que trocar a cultura de escravo pela cultura de livre. No Egito, preso, escravo. Aqui, liberdade. Né? Quando você está no mundo é a mesma coisa. No mundo, você falava a palavra de baixo calão, você mentia, você roubava, você fazia coisas que não devia fazer, cultura do mundo. Mas aí você entrou no reino. Quando você entrou no reino, você tem que ser discipulado, ter uma cultura de reino agora e falar como pessoas de reino. Então, esse povo que saiu do Egito, eles estavam caminhando pelo deserto, caminhando em direção à terra prometida, caminhando em Canaã, mas a mentalidade deles estava lá no Egito. Eles pensavam na comida do Egito, na água do Egito, na casa do Egito, na sepultura do Egito, no pepino do Egito, Egito. Ou seja, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. É o que acontece com muitos cristãos hoje na igreja. Eles estão dentro da igreja e o linguajar deles ainda é um linguajar mundano, terreno, do mundo, né? Ai de mim, eu sou pobre, eu não consigo, eu não posso nada. Ai de mim, eu não consigo nada, eu sou doente, eu tenho problema, eu sou um fracassado, Peraí, você é escravo. Você quer ver no reino como escravo? Não dá para viver. Quando você conhece a Cristo, você foi liberto. Você agora está num treinamento na nova cultura. Você tem que dizer que você é vitorioso. Você sabia que o nosso cérebro, ele se acostuma com tudo que você fala? Não é objeto do nosso estudo hoje, mas quando você começa, eu sou pequeno, eu não sou nada, eu não sou ninguém, ai de mim, eu sou pobre, meu casamento está falido, eu estou sem dinheiro, o teu cérebro, ele vai se habituando a essas palavras e o teu cérebro começa a te projetar para essas coisas. Quanto mais palavra negativa você disser, mais o teu cérebro vai te levar para a negatividade. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Eu estou falando de unidade aqui. A Bíblia é uma palavra de unidade. Você vê uma palavra com 66 livros, manter unidade, é porque a palavra de Deus é uma palavra de unidade, né? E essa Bíblia, a palavra dela é sempre palavra de encorajamento, palavra de fé, palavra que te bota para cima, te bota para o alto, te bota para frente. É palavra que te promete coisas maravilhosas. A Bíblia não é um livro de palavra negativa, né? A Bíblia diz que nós andaremos de vitória em vitória. Maior é aquele que está em volta do que aquele que está no mundo, né? É sempre botando você para cima. É sempre dizendo que você é vencedor. Somos mais do que vencedores. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, que maravilha, que coisa linda, poderosa, né? Você pega o Salmo 91, quantas promessas no Salmo 91, botando você para cima. Cai o meu teu lado, 10 mil à tua direita, tu não serás atingido. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Pisarás o leão, pisarás a árvore, né? E não vai te acontecer nada. A tua palavra é escudo, é broquel. Olha quanta palavra maravilhosa. Praga nenhuma chegará. Que maravilha. Pega o Salmo 91, não tem palavra negativa, só palavra de vitória. Vai no Novo Testamento, é só palavra de vitória.
Quando o pessoal, os discípulos estavam meio desanimados, Jesus olhou para a cara dele e viu um desânimo lá, tremendo lá. Ora, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É isso, a Bíblia é isso, a Bíblia é para você treinar o teu cérebro lá para cima. Você está nesse mundo que não tem unidade, mas você pertence ao mundo que tem unidade. Porque quando você está aqui, nesse mundo, vivendo como ele, pensando como ele, usando a cultura dele, você não está sem unidade com Deus, você não está unido. Mas quando a tua mentalidade vai para o mundo espiritual, vai para o segundo e o terceiro céu, a tua mente está unida com o Senhor e as vitórias começam a acontecer em nome de Jesus. Oh, maravilha! Eu queria tanto falar mais sobre isso. Infelizmente a palavra aqui, o tempo é curto, não dá para a gente falar muito, entendeu? Mas a Bíblia é um livro que quando você lê, você se fortalece, você se enche, você lê os salmos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que maravilha! Ou se você quiser... o sentido original, o Senhor é meu pastor, não me fará falta, ele jamais faltará comigo. Né? Daí você pode ver a interpretação que você quiser. Porém, a Bíblia é um livro que pega a tua mente e a projeta e trabalha ela para estar unido com a mente divina e não com a mente terrena. Porque aqui na terra, tu só escuta o que não presta. Desculpe, mas é verdade. Você vê o problema do coronavírus aí? Liga a televisão. Liga a determinada emissora de televisão que só fala desgraça. Que a curva vai aumentar, que os infectados vão ser 200 mil, que vai morrer tanta gente, que o Bolsonaro isso, o Bolsonaro aquilo. Olha, só tem notícia trágica. Quem é que aguenta isso? O tempo que você fica nessas coisas, mas vai matar fulano, vai matar isso, vai matar os velhos, vai matar isso aqui. Que velho, nada. Não vai matar ninguém, né? Vai matar quem estiver lá no meio da confusão, quem for atacado, mas confia em Deus, fé em Deus, porque a nossa palavra, a palavra de Deus, é uma palavra de vitória, palavra de fé. A Bíblia diz que o Senhor nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais, ou então as nossas bênçãos. Então, se você quer viver no reino, muda a tua cultura, muda o teu linguajar, porque no reino tem que ter uma unidade sobre falar. Primeiro parecer, vou encerrar aqui lendo o que eu li aqui no começo, né? Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Isso é unidade. A igreja, se não viver dessa forma, o reino, se não viver dessa forma, não vai ter vitória coisa nenhuma. Amém? Eu disse que ia encurtar em 10 minutos, já não consigo mais, mas pelo menos 8 eu vou cortar. Amém? Essa palavra, assim que eu terminar aqui, assim que meu auxiliar, o Cláudio, começar a baixá-lo no YouTube, fazer o que tem que ser feito lá, eu já vou distribuir essa palavra aqui que está escrita aqui para vocês, para os que pedirem. Porque se você não pedir, eu não sei se você quer, se você não quer, então, mas aqueles que desejarem, vão dizer, eu quero, bota lá, eu quero, que eu vou mandar. Se alguém que pedir pelo Facebook, bota seu telefone, seu WhatsApp, ou seu e-mail, que eu mando para você, porque eu quero que você tenha essa palavra na sua mão. Tudo que eu falei aqui está escrito, você vai ler lá, amém? Para ser abençoado. Vamos encerrar então agora, e quinta-feira, depois da manhã, eu estou de novo aqui, hein? Depois da manhã, quinta-feira, novamente, palavra e palavra em nome do Senhor Jesus. Eu amo muito vocês e estou muito feliz porque vocês estão aí compartilhando e sendo abençoados em nome do Senhor Jesus. Oremos. Meu Deus, estou muito grato a Ti pela palavra desta tarde. Grato a Ti porque Tu és Deus, eu te amo, Pai amado. Te pedindo, Pai amado, continuar ministrando e atingindo o maior número possível de pessoas. Que essa mensagem seja compartilhada aos milhares, por aqueles que precisam ouvir uma palavra dessa. Por cristãos hoje, Pai amado, que na sua igreja necessita de uma palavra forte como essa, para, Pai amado, despertar a sua fé, despertar o seu desejo, o temor, a obediência, o respeito, a adoração e exaltar o teu santo nome. Pai, toda a bênção dessa transmissão, toda a bênção que nos deste nessa tarde, eu entrego a Ti, tudo. Porque Tu, Senhor, és o único digno de toda honra e toda glória. Toda honra, toda glória, toda palavra de elogio, qualquer que vier, pertence a Ti. Eu transmito para Ti nessa hora e entrego nas Tuas mãos agora, Pai amado, porque tudo Te pertence, meu Pai.
muito obrigado. E se alguma coisa, Pai, eu falei neste vídeo que não foi do teu agrado, eu te peço perdão nesta hora e te peço, Pai amado, que tu possa deletar da mente de qualquer um, mas que fique somente as palavras que vieram do teu Espírito Santo para mim. Obrigado, meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos. Deus abençoe vocês poderosamente. Estou vendo aqui o nome da Lucimara, Tatiane. Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe, Tatiane. Poderosa bênção, amém. Sirineu Mendes, amém, Sirineu. Regina Chilta, Portugal, pastora lá em Macaé, junto lá com a Angélica, com o Marcelo. Raquel Ventura também, filha aí. Jaciana, um beijão, Jaciana. Deus te abençoe, minha filha. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Que bom que você está assistindo hoje, graças a Deus. Nilza Pereira também. Deus te abençoe, Nilza, em nome do Senhor Jesus. Eu vou ter que encerrar aqui, porque senão vai ficar pesado para entrar no YouTube depois. Um beijão para todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Quinta-feira, depois de amanhã, 5 horas da tarde, estaremos. Josi Prado me dando parabéns adiantado, é verdade. Amanhã é meu aniversário, obrigado, Josi. Se lembrou de mim? Se lembrou do tempo? Muito obrigado, realmente. Agora que eu estou me lembrando, hein? Amanhã, dia 1º de abril. Aleluia, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um ano de vida que tu me concedes, ó Pai. E pela saúde que tens me dado para continuar ministrando a tua palavra. Mais uma vez vou glorificar o teu santo e poderoso nome, Pai, em nome do Senhor Jesus. Um beijão para todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém. E até quinta-feira, depois da manhã.